Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori, trazendo aqui a nossa tradicional análise da entrevista coletiva do treinador, depois desse empate contra o Corinthians, em que o Santos teve poucos, mas bons momentos, teve momentos piores, conseguiu um ponto importante. E, novamente, o Odair Helman falou após a partida, fez aquelas colocações que ele costuma fazer, enfim, né? Falta de tempo, deu as mesmas desculpas. Então vamos dar aquela olhada geral em como que foi a entrevista do treinador do Santos após este empate na Vila Belmiro contra o rival da Marginal. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele like, compartilha e comente aí o que você tem achado. A gente teve comentários interessantes, inclusive nos últimos vídeos, né? Teve gente que previu exatamente como seria a questão do Michael, não sei porque não sai, e o Michael acabou sendo um dos temas da entrevista coletiva. Vamos lá ver então como que foram as palavras de Odair Helman. Começaram perguntando da arbitragem, uma coisa que ele disse que não vai falar nas entrevistas, só que ele começou de jeito estranho, assim, ele falou, arbitragem não vou falar, parou, falou assim, não, contar até 10 aqui, seguimos. Não sei se ele ficou incomodado com a arbitragem. Falei aqui no vídeo pós-jogo, acho que a arbitragem foi boa, surpreendentemente boa. Tomou algumas decisões polêmicas, mas que, na minha opinião, foram corretas. Talvez tenha demorado para decidir até o impedimento do gol do Corinthians, porque estava bastante claro que estava impedido, que não estava impedido. Não sei se ele tinha algum tipo de observação a mais para fazer sobre o jogo. Ele falou que tinha expectativa de repetir a equipe. Na noite antes eu achei que ia repetir, acabou perdendo o Ângelo, depois perdeu o Felipe Jonathan, teve que mudar, a equipe fez um bom jogo, segundo ele, principalmente até os 30 minutos, acho que não chegou a tanto, assim, né? Acho que os primeiros 15, talvez, daí depois o Corinthians já começou a achar espaços, o São Paulo já teve que fazer algumas defesas muito difíceis, então teve intensidade, teve agressividade, talvez não criou tanto, mas teve controle, segundo ele, até os 70 minutos. Tivemos dificuldade em uma situação que temos que melhorar, bola parada, e aí a grande crítica desse time, principalmente na questão defensiva, a questão da bola parada realmente não está funcionando no Santos. Está fazendo a diferença quando estamos melhor, dominando, e aí sofremos mais um gol, dois na verdade. Então o Santos tomou dois gols de bola parada contra o Palmeiras, contra o São Paulo e contra o Corinthians. E aí, sem contar que se eu não me engano, o primeiro gol anulado também conta como bola parada, assim, acho que o começo do lance é uma falta. E aí no segundo tem outros lances, mas é uma fase do jogo que precisa melhorar. Ele colocou a estatura, né, as características físicas dos jogadores como um motivo para não funcionar tão bem, e eu tenho críticas com relação a isso. Ele falou assim, nossos volantes são baixos, os atacantes não têm característica de cabeceio, normalmente uma equipe tem 5, 6 bons cabeceadores, é uma situação que tem que tentar melhorar, mas é do jogo, depende da batida. Eu vou trazer até esse trecho aqui para a gente ver um pouco melhor como que ele falou. Uma coisa rapidão, bem, bem rapidinho aqui, só para a gente ver como que ele colocou essa questão aí. Se abrir, como sempre. Parece que tá um pouco mais difícil, assim, né? De uma de segunda-feira que bateu no notebook. E aí sofremos mais um gol de bola parada. 2, na verdade, né? O segundo também. Mas o segundo tem outros lances de contexto. Mas é uma situação, é uma fase do jogo que nós vamos precisar melhorar. A gente tem dificuldade de característica de jogadores para o cabeceio, porque os nossos volantes são baixos. Nossos atacantes não têm característica de cabeceio. Geralmente você tem numa equipe, normalmente, 5, 6 bons cabeceadores. Então isso é uma situação que nós vamos tentar melhorar com o treinamento, mas é muito mais do jogo, porque depende da batida que o adversário tem. Então, assim, né? Eu não acho que seja questão, para mim, é falta de treinamento, sim. Ele fala que depende da batida do adversário e depende da altura dos jogadores, mas
para quem jogou bola já, você não fica, né? Tem lances que você tá marcando corretamente, o cara sobe mais alto, não tem o que fazer. Mas na maioria das vezes, você com um bom combate, você atrapalha o cara que vai cabecear, ele cabeceia para fora. Se você estiver marcando direito, a grande parte das bolas vai dar para tirar, as que não derem também são difíceis de acessar. O gol do Roger Guedes, o segundo gol que o Santos sofreu, não foi bola cabeceada, né? A finalização não foi de cabeça. Então, assim, não dá para ele colocar a culpa na altura se você toma um gol de chute, que nem foi o segundo. Aí ele falou do segundo tempo tá mais truncado, do Corinthians ter mais a parte física, porque o Santos vem de jogo na quinta-feira, jogo longe e tal. Até acho razoável utilizar como justificativa isso. A gente foi tentar fazer movimentos para buscar o jogo, abrir contra-ataque, mas não conseguiu. Ele ressalta, né, que 2 vezes buscou o placar, tirando o Juan, todas as substituições foram porque os jogadores pediram, não estavam em condições. O Corinthians teve um preparo, tem uma diferença técnica, né? E aí o Santos viajou, desgaste mental, né? Não só desgaste físico, mas também desgaste mental. E aí ele de novo falou que a equipe está em construção, que enquanto o Corinthians já está montado há muito tempo, teve uma semana limpa, ele fala, né? Semana limpa para fazer o clássico, com todas as dificuldades. E aí ele acha que, no geral, o Santos fez um bom jogo. E aí, de novo, ele fala que quer ressaltar que o Santos vem evoluindo, mas tem que melhorar, principalmente na questão da bola parada. E aí, a pergunta foi com relação aos pedidos que ele estava falando com os jogadores, com o time para atacarem, sim. E a pergunta é com relação a parecer que falta confiança no time. E ele falou que não, ele acha que não no jogo, né, no clássico, parece que sentiu mais fisicamente do que a falta de confiança em si. Imprimiu uma intensidade grande no primeiro tempo. Eu acho que nos primeiros minutos realmente o Santos conseguiu uma intensidade boa. Ele falou que mesmo tomando gol nós tivemos domínio, aí eu já discordo um pouco. Teve intensidade, pressionou, dificultou a saída, ganhou muitas bolas, isso tudo para mim foram os 10 primeiros minutos. Num dia muito quente, ele fala assim, não estou dando desculpa, mas é um fato, assim, não tivemos a semana ali, o Corinthians teve, aí sim, no segundo tempo a gente sentiu, e aí quando a gente recuperava essa transição já não tinha mais energia. E eu vou colocar mais um trechinho aqui dele falando sobre essas questões, né? E aí sim, no segundo tempo eu acho que a gente sentiu um pouquinho o ritmo e aí no momento que a gente recuperava a bola para fazer essa transição não teve a energia que a gente poderia ter num jogo que com certeza, e eu te afirmo que com certeza se a gente tivesse possibilidade de ter descansado um pouquinho mais, certamente a gente teria uma energia maior para fazer essas transições, para fazer esse movimento de trás para frente, para imprimir também no segundo tempo uma pressão e uma marcação mais forte e fazer essas transições com velocidade que a gente tem. Mas era nítido, o Dodi ficou no campo, né? Eu ia até fazer 2 substituições no final ali, porque o Dodi já não tinha mais condições. Então você vê, substituição de 2 volantes, são jogadores do meio fortes. Então eu acho que com todas as dificuldades ainda a gente conseguiu buscar o placar e fazer um bom jogo. Então, né? E aí ele fala sobre essa questão de novo, da semana limpa, mas a hora que ele começou assim, eu te garanto, eu tenho certeza que, ele não vai falar que tinha certeza que o Santos ia vencer só se não tivesse descansado, né? Se não tivesse cansado. Mas ele falou, não, que ia ter essa entrega, ia ter essa energia para fazer a transição. É aquela coisa, né? Não dá para saber, porque o Santos não teve esse tempo livre, mas ele vai ter essa semana de agora para trabalhar. Vamos ver se ele vai ter essa evolução. A última vez que teve uma semana limpa, como ele gosta de dizer, foi contra o Palmeiras e não mostrou nada. Quem sabe agora contra o Ituano ele consiga. Aí ele falou que evoluiu, o time está 4 jogos sem perder, digno mesmo. Tem que evoluir, né? Estamos numa construção, de novo, a questão da construção, toda uma equipe formada, de novo, também pronta, técnica. Poderia ter saído com a vitória, então o empate foi justo, segundo ele mesmo. Depois perguntaram sobre o João Paulo, né, brigando muito, cobrando muito, e o amarelo que o Marcos Leonardo tomou, que para mim não tem cabimento nenhum, tomou um amarelo em que a juíza ia ver o lance para ser a nosso favor. É bizarro aquele amarelo, tá fora do próximo jogo. O Ivonei também discutindo, então
A pergunta é com relação a isso, né? Se mentalmente eles estão saudáveis, eles estão bem. Ele falou, não, é normal, é clássico, tem discussão dentro do jogo, tem que ter discussão. Você não pode desequilibrar para perder, para esquecer o que tem que fazer. Né? Tem que ter discussão, mas não pode deixar levar para o lado pessoal também. Cada um tem que cumprir sua função, sem passar da normalidade do futebol. É o clássico que acontece no campo fica no campo. É claro que você tem dificuldade, acaba sofrendo gol de novo, assim, tem uma situação de busca, de conversa, nervosismo maior. E aí, segundo ele, a equipe se restabeleceu, buscou empate sendo 2 vezes atrás. Fala assim, não passando do ponto, e aí não passou, na opinião dele não passou, tá dentro de uma situação normal, tem que ter a cabeça tranquila e focar no tático e no técnico para se fortalecer. E aí a questão das vaias do Maicon, então a gente vem aqui para a pergunta muito interessante, que é a questão do Maicon, teve um jogo novamente muito abaixo, erra na marcação, tanto no primeiro gol anulado, quanto no primeiro gol que valeu, a marcação toda foi errada, assim, mas ele é a pessoa que, teoricamente, é experiente, né? É a pessoa que vai saber se posicionar melhor para evitar esse tipo de lance. E aí, além disso, ele errou no ataque. E aí, o que o Helmut falou, né? Fiz as trocas na defesa em todas as posições, porque perguntaram assim, não, o que o Michael tem que o Odair não tira ele? Ele falou, não, eu faço as trocas, assim, troquei na defesa, nas posições, não é por causa disso que eu deixo de fazer movimentos, e tem que visualizar o que tem que fazer para buscar a formação ideal dentro da nossa ideia. Essa que foi a justificativa dele. E aí, como perguntaram das vaias, ele falou: ninguém gosta de ser vaiado. Não sei que especificamente, né, se foi o gol que levou isso, ou foi uma questão da defesa, né, que levou a essa situação de vaias. E aí, com a questão do time, né, com a situação do time, ele sempre avalia a forma coletiva para o time estar forte, conseguir os objetivos. E aí eu vou colocar aqui mais um trechinho que ele fala sobre a questão do Michael e por que é que o Michael ficou em campo. E aí a gente vai discutir essa presença constante do Michael aí. Nossa vitória. O Maicon tem sido um jogador importante dentro do grupo, né? Eu acho que partidas melhores ou piores, eu acho que todos fizeram ou todos podem fazer, porque faz parte do processo. Agora, a gente está sempre avaliando todas as situações, não é avaliar pelo individual, vamos olhar esse aqui. A gente olha também pelo contexto de característica de toda uma situação. Até agora, eu fiz muitas mudanças, então se a gente tiver que fazer alguma determinada escolha para frente, com certeza para buscar o equilíbrio da equipe, individual e coletivamente, a gente vai fazer. Mas não é porque estou respondendo a pergunta do Maicon, isso eu tenho feito desde o início. Então, assim, né? Falo de liderança, falo de experiência, não sei o quê, mas esse tipo de coisa não precisa estar dentro do campo para fazer, né? Se ele estiver no banco, ninguém vai tirar a liderança dele, assim. Eu acho que ele poderia ir para o banco um pouco, assim, só para ele até pôr a cabeça no lugar mesmo. Né? O Michael vem muito mal. Lembra se tivesse feito o gol que ele perdeu, quando o Santos estava perdendo, talvez desse uma moralzinha, assim, mas difícil defender o Michael depois desse último jogo. E aí perguntou, né? A pergunta foi sobre, tipo, você falou da questão das características físicas, né? De cabecear, e aí mais alterações, então, e como que ele avalia, né, qual seria a avaliação do treinador neste Campeonato Paulista até agora. Ele falou, não, tá bem, assim, o Brasileirão é outro aspecto. Então ele falou que tem que ter essa capacidade técnica de envolver o adversário e tem que subir a régua com relação à intensidade. E aí eu vou colocar um trechinho que ele fala sobre isso também. Então ele vai falar sobre essa questão aí de como que tá o time Forte e do o que que o ele acha que Paulo. tem que mudar. Obrigado. Assim, a gente o Campeonato Brasileiro é um outro aspecto, né? Você tem que ter, quando de posse de bola, ter essa capacidade técnica de envolver o adversário através de posse, através do jogo, ou através dessas transições que a equipe tem como característica, mas a gente vai ter que subir a régua em relação à intensidade e competitividade, que é esses jogos contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras nos apresentou. Pois é, né? Se esses jogos apresentaram alguma coisa, é que o Santos precisa subir e muito a régua. Na verdade, a régua já está muito alta para o Santos. Então vai ter que melhorar bastante. Pelo menos ele tem essa consciência. Não, mas, de fato, esses jogos, os clássicos que a gente pegou, vamos ver o Bragantino no caso, o Santos classifica.
mostraram aí que o Santos não conseguiu vencer nenhum dos times da Série A que enfrentou nesse campeonato. Foi que tem falado sobre isso, estar em construção e enfrentar um time que foi finalista da Copa do Brasil, no caso do jogo do Corinthians, enfrentou de igual para igual, conseguiu empate um pouco muito pelo vacilo do Corinthians também, né? Mas enfim, né? Tivemos dificuldades, eles também tiveram, a gente está no estágio de evolução, segundo ele mesmo. Nos últimos jogos conseguimos equilíbrio maior das características, então ele busca a repetição. Assim. Então ele fala que tem que a cada jogo fortalecer como time quanto características. Eu vou colocar aqui mais um trechinho dele falando especificamente sobre isso, sobre essa questão aí da evolução do Santos, que eu acho interessante a gente ressaltar, até porque não está tão visível assim, né? Mas eu preciso sempre salientar. Eu faz um mês, não quero falar um mês porque posso daqui a pouco estar aumentando, mas eu não sei qual foi o último dia que eu dei um treinamento para o time que ia jogar. Nós estamos numa semana, 10 dias decisivo, que teve treino por vídeo para enfrentar o Corinthians. Então há um comprometimento muito grande, há uma percepção de que muitas coisas a gente conseguiu, né, evoluir, que precisa continuar evoluindo, algumas a gente precisa estancar, né, corrigir, mas é um processo que a gente vai ganhando consolidação para enfrentar esses jogos nível de Campeonato Brasileiro. Respondi a pergunta. Então, é isso, né? Ele está aí, de novo, usando a justificativa uma semana, não consigo repetir o time. Ele também falou de uma coisa que, de fato, é interessante. Se você tem muita contusão, quando a escalação já está lançada, assim, aconteceu de novo, mas o Ângelo também foi em cima da hora. E aí ele fala assim, né, que é num contexto geral, cabeça focada em recuperar jogadores e buscar a classificação, né, sempre foi um objetivo. Felizmente, o Santos está entrando na última rodada aí sem ter risco de rebaixamento, algo que a gente já estava até meio desacostumado. Vamos até o último segundo buscar por esse mérito nosso, e todas as dificuldades de estar aqui buscando a classificação. Né? Então, ele ressalta isso, mas dá de novo, né, esse papo aí de não consegue repetir o time, é por isso que o time não demonstra futebol, enfim. Desculpas também, um pouco de desculpas do Odair Helm. E aí, pergunta assim, se a próxima semana é a primeira cheia, não é, teve antes do Palmeiras. E aí, qual que é a importância dessa semana para trabalhar? E se tem a possibilidade do retorno do Carabarral. Ele falou sobre o Carabarral, ele fala que acha que não. Ele está começando a transição física, e aí ele falou assim que vai usar 2, 3 dias só para recuperar esses caras, que não é só físico, é mental. E aí ele fala sobre como que ele vai usar. E aqui é um ponto que novamente me preocupa bastante. Vamos achar aqui. Tem de uma energia muito grande. Então vou usar esses dois primeiros dias para descansar. Amanhã a gente tem folga. Esse cara, não quero enxergar ninguém. Quero que cada um vá para sua casa, que fique com a família. A partir de terça-feira a gente retoma. Quem está numa sequência maior, a gente vai dar uma recuperação ainda um pouquinho maior. Mas também a gente está com um grupo de jogadores aqui que precisa treinamento, precisa evoluir, precisa né, esse aspecto físico. E isso a gente usa 2, 3 dias ali até sexta-feira para isso também. E aí a partir de quarta-feira, quinta-feira, já visualizando o time e a equipe que vai enfrentar o Ituano na última partida. Então, gostaria de ter a semana cheia realmente, de fazer uma semana de segunda a sábado, né, para poder progredir em treinamento, para poder fazer enfrentamento entre nós, para a gente corrigir algumas coisas entre nós no treinamento, mas não é assim. É uma semana que, início dela e boa parte, né, até o meio, de boa recuperação, para depois a gente fazer uma retomada e estar limpo, pelo menos limpo fisicamente. Se a gente errar tecnicamente, taticamente, não vai ser por uma situação física, porque a gente vai estar num aspecto melhor fisicamente. E também não vai ter desgaste de ter viajado e coisa nesse sentido. Aí vai ser por outras circunstâncias. Então, né, esse papo de ficar até o meio da semana sem trabalhar me incomoda assim profundamente. É um time que vai ter uma grande decisão, que precisa melhorar, que vem errando
constantemente em coisas repetidas, assim. E aí vai ter folga segunda-feira. Cara, não era para dar folga segunda-feira. Assim. Faz o regenerativo de segunda-feira, terça-feira trabalho, trabalho, porque se não passar, aí você vai perder dinheiro, vai perder classificação na Copa do Brasil. E aí tanto faz tirar folga ou não, mas tem que fazer um regenerativo já, mais rápido, para ter o máximo de tempo possível para trabalhar na questão tática e na questão de organização dentro de campo, porque esse time é muito bagunçado na marcação e precisa usar isso. Ele não pode usar como desculpa o fato de não ter tempo para treinar e quando tem tempo para treinar, deixar solto, assim. Essa é uma coisa que me incomoda bastante, né? O time vem tomando gols iguais todo jogo e ele simplesmente vai dar folga para eles. Enfim. Foi perguntado da questão do Daniel Ruiz também, do Daniel Ruiz, porque que não está tendo chance. E aí ele falou assim, não, tem vários aspectos, ele é jovem, é de outro país, tem a questão da adaptação, ele falou que é um meia que pode jogar do lado, então é uma coisa específica, daí ele deu aquela enrolação, né, tem que ver todos os aspectos do jogo, né, também não é só o processo de adaptação, né, ele falou que ele é tímido, então tá dando apoio, mas tem que visualizar o time e as características, assim, aquele clássico, né, tipo, eu coloco quando quiser, eu acho que a hora que der tempo vai dar, não sei o quê. Ele falou que o time não se faz só com técnico, você pode fazer diferença, mas tem que ter intensidade, competição, duelo, muitas coisas. Isso é preocupante, então, na visão dele, Daniel Ruiz não apresenta isso. Ele falou assim, tem muitos jogadores com a bola, né? Tem que resolver os problemas, né? E aí eu vou colocar mais um trecho aqui dele falando sobre essa questão assim da entrada dos meias. Né? Porque se você não dá sequência em passe, em posse, em um jogo apoiado ou em transição e termina a jogada, você vai começar a sofrer muito mais para trás. Então, esses encaixes de características que acontecem com o Daniel Ruiz, com o Ângelo, com o Lucas Lima, com toda essa situação, até agora a gente não, né, não tem usado muito um tripé de meio campo mais consistente, mais marcador, nem conseguiu testar, está usando com outras características. Ele vai ter as suas oportunidades, vai evoluir com certeza nesse aspecto da adaptação. É um outro ritmo, então ele está buscando também esse ritmo melhor e quando tiver oportunidade vai conseguir mostrar e com certeza também vai nos ajudar. Então vamos ver quando serão essas oportunidades do Daniel Ruiz, quando ele vai conseguir aí ajudar o time, como o Odair Helman mesmo falou. Não sei, né? Não sei se eu aceitei como justificativa, porque o Ivanei entrou e aí ele vai falar depois, né? O Ivanei entrou, quando entrou foi bem, o Lucas Lima sentiu o ritmo, estava parado, então tem jogado bem, mas essa parte final tem perdido intensidade. E ele falou assim, a gente está trocando informação, né? Que até aquela coisa do Lucas Lima, ele perguntar para o Lucas Lima se consegue aguentar mais o tempo. Aí falou que o Ivanei está num momento bom de confiança e o Daniel Ruiz vai receber a oportunidade dentro da nossa estratégia a cada jogo. O problema é cadê essas oportunidades. Se não for agora, duvido muito que vai ser no mata-mata, a menos que o Santos precise do resultado. Então, vamos ver. Né? Isso se o Santos se classificar. E aí a última pergunta, né? O Santos não depende de si para classificar, né? A gente lembra, depende do resultado do Botafogo de Ribeirão Preto e do Santos fazer a parte dele. E aí, para isso, precisa marcar gol, precisa vencer o jogo. E a pergunta é, o que vai fazer para aumentar as chances de gol? E aí ele falou assim, não, no jogo começo não vai ter muita chance, no jogo no Corinthians. A não ser que o time seja muito superior ao outro, que não foi o caso. Os gols foram de bola parada, não foi de organização, chute ao gol, qualquer outra coisa. É um tipo de organização, mas o que ele quis dizer, acho que não foi com a fase de movimento do jogo, né? Nesse aspecto, o jogo passado a gente finalizou tipo, 15, 18 vezes, e no anterior mais também, não dá para trazer para esse jogo, ele fala, essa questão de finalizações, né? Porque esse jogo vai ter um número menor mesmo, a menos que um time tenha muita superioridade, que não foi o caso. Ele fala duas vezes a questão de que é normal você finalizar menos num clássico, a menos que, sei lá, o seu time seja realmente muito superior. Acho que ele até falou nesse sentido, porque o Santos foi muito pior do que, por exemplo, o Palmeiras e São Paulo. Aí ele falou que acho que o Corinthians não teve uma superioridade de finalização, de domínio, assim, para que tivesse toda essa dificuldade, assim. E aí ele falou que trabalha para ter o maior número de finalizações para produzir. Ele fala que acha que tem produzido, o Corinthians também não produziu tanto. O jogo traz isso.
E aí eu vou pôr a parte finalzinha aqui da entrevista dele, só para a gente ver como que ele termina as suas declarações. Ainda nessa temática assim, né, de finalizações, melhora do time, como que foi. Tanto que o jogo traz isso. 5? Não tá respondido. Isso que eu nem gosto de ficar olhando as estatísticas antes, para vir aqui ficar jogando número, número tal, número tal. Eu gosto mais de falar do que eu vivi ali na beira do campo, por isso que eu estou te respondendo aí, né, sem eu olhar as estatísticas. O jogo foi muito igual. O Corinthians não teve 20 finalizações de nós 3. Agora, nos outros jogos que a gente tinha que produzir finalização e ter domínio sobre o adversário lá dentro do campo dele, a gente foi lá, teve domínio, teve a finalização. Hoje, claro que a gente poderia aumentar e poderia melhorar, mas como eu disse, hoje a gente sofreu muito em determinado momento do jogo o aspecto físico. Se nós tivéssemos hoje mais condição física, o jogo teria sido um pouquinho diferente. Isso eu afirmo. Eu afirmo, não sei se nós íamos ganhar ou não ganhar, mas nós íamos conseguir imprimir mais intensidade como nós imprimimos no primeiro tempo, mais transições em velocidade, mais intensidade na marcação, o que no segundo tempo, em determinado momento, a gente cansou um pouco, tanto que todas as substituições de jogadores que geralmente, normalmente, terminariam uma partida de 90 minutos, não conseguiram ficar em campo. Então aí foi a nossa entrevista do Odair Helma. Ele até, eu achei que ele ficou até um tomzinho um pouquinho mais agressivo naquela hora, falando da questão das estatísticas. Mas, de novo, ele recorre à questão da força física, né, da condição física. Difícil dizer se teria produzido muito mais, eu não sei. A minha questão, na verdade, é com a falta de treinamento, principalmente nessa questão defensiva. Acho que o Santos vem pecando muito. Eu acho que fica muito claro, por exemplo, se o Ituano vai enfrentar o Santos no domingo, precisando vencer para talvez ainda se classificar ou ir fugir do rebaixamento. Se eu sou o treinador do Ituano, eu falo, cruza a bola na área, fica sempre alguém livre, vai ficar sempre alguém livre no segundo pau, cruza lá, se movimenta um pouquinho, que os zagueiros não acompanham. Tá muito fácil marcar gol de bola parada no Santos, e o Odair não vem mostrando melhora com relação a isso. De novo, vai ter aí uma semana livre, que já vai começar mais tarde, e ele vai, talvez, demonstre de novo as mesmas falhas, porque contra o Palmeiras, que teve a semana livre também, não conseguiu melhorar o time nesse aspecto defensivo. Ficamos na torcida para que tenha, sim, uma melhora, mas não sei, não dá para garantir muita coisa, não. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo falando então sobre essa entrevista coletiva do Daryl Hellman. Ele trouxe aí algumas coisas que ele sempre traz, né? A questão da parte física, a falta de tempo para treinar, alguns elementos que são muito comuns nas entrevistas coletivas dele. Trouxe um pouquinho de aspecto tático e algumas desculpas que são até meio recorrentes também, né? A falta de características, jogadores com características de bola aérea, para mim, desculpa relativamente esfarrapada aí, mas veremos se o Santos, contra esse Ituano, relativamente desesperado, mas que precisa muito do resultado, o Santos consegue se impor, ter mais oportunidades, ser mais objetivo e vencer, pelo menos fazer a própria parte, né? Acho que durante a semana eu vou fazer um vídeo falando sobre a questão da classificação geral do Paulista e sobre como é importante o Santos vencer o Ituano mesmo que não se classifique. E aí vamos falar sobre isso aí. Mas essa foi a coletiva do Odair Helman pós-empate em 2-2 contra o Corinthians. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos que são inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha e comente. O João comentou no último vídeo, o Vitinho da Vila também, o Vitinho da Vila que tem canal, o Marcos Paulo Reis tinha comentado antes, o Daniel Mello também, o Yarito Faloni, o Akan Cabim, então o Roger Sanassi sempre comenta aqui. Então, muito obrigado a todos que comentam. E você também comente aí, diga o que você achou da entrevista coletiva do Odair Helman, se te convenceu a, a manter aí o Maicon, essa questão tática. E no mais, muito obrigado a todos que acompanham o vídeo. Pra cima deles e um abraço.